só tenho uma coisa a falar com todos vocês, corintianos e vascaínos. Não cliquem fora do vídeo. Hoje é um review, né? Uma análise sobre essa grande final que foi na quarta-feira. Por favor, não cliquem fora do vídeo. Só me escutem até o final. Eu não vou jogar completamente pra merda, mas eu tenho que falar isso. Foi uma das piores finais que eu já assisti. Eu acho que os próprios corintianos vascaínos podem até concordar com isso. Foi uma das piores finais que a gente já assistiu no futebol brasileiro. Realmente parecia um 13º contra um 14º colocado, que foi o Brasileirão. Só que, gente, obviamente eu não tô tirando mérito nenhum deles estar ali, tá? Não fique com isso em mente, não. Mas, mais uma vez, mais um videozinho. Pelos primeiros segundos de vídeo já sabem o que eu estou falando nesse vídeo. De novo, obrigado pelo apoio aqui no canal, obrigado pelo apoio no canal principal. A gente tem crescido. E eu quero expandir um pouco mais também falando sobre futebol. Eu falo sobre futebol nas lives. Eu acho que é melhor fazer uns videozinhos assim, deixar gravado aqui também. Eu acho que seria bem maneiro, rapaziada. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre o Vasco e Corinthians, então quem quiser mandar para aquele amigo corintiano, para aquele amigo vascaíno, que puder deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, vai ser muito bem agradecido, rapaziada. Vamos lá, gente. Corinthians e Vasco proporcionaram uma das piores finais que a gente já viu nos últimos tempos de Copa do Brasil. Porém, é a culpa deles? Sim. Porém, eu acho que o árbitro também ajudou. Cara, tudo que acontecia nesse jogo era só falta. Encostou no fulano, falta. Tocou no fulano, falta. Cara, é bizarro como a arbitragem brasileira não tem critério. Tem uns que deixam o jogo rolar, tem outros que só marcam qualquer coisa. Assoprou no adversário, falta. E nenhum cartão dado. Nenhum cartão dado. É inovação, porque antes era amarelo, 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 mas com as bets de amarelo e essas coisas de vermelho, o pessoal começou a não dar mais de amarelo, né? Enfim, gente, Não, de novo, não tô me tirando mérito do torcedor vascaíno, do torcedor corintiano, de vocês estarem na final e curtirem essa final. Vocês têm que curtir mesmo, cara. Vocês estão lá por mérito. O Corinthians, pelos méritos que ele teve que ultrapassar, teve que enfrentar, na verdade, Palmeiras. Cara, quem foi depois do Palmeiras? Nossa senhora. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro quem que o Corinthians enfrentou antes de enfrentar o Cruzeiro. Mas acho que foi Atlético Paranaense, Cruzeiro, tá ligado? O Vasco enfrentando Botafogo, Fluminense. Eles estão ali por mérito. Não tô falando aqui que não era pra ser essa final. Não vou falar isso aqui. Todos ali, os dois times estão ali por mérito, mereciam estar ali, ganharam seus jogos do jeito que foi. Foda-se, tá lá por um motivo. Agora, a qualidade do futebol tá sendo bem fraca. Porém, eu senti que o Vasco foi um pouquinho melhor que o Corinthians nessa primeira partida. Quis mais jogo, pelo visto. Isso também muito pelo Ryan, né? O Ryan é um dos principais nomes do time do Vasco, se não o principal. O que esse moleque joga aqui, que provavelmente esse moleque vai render um dinheiro pro Vasco, é loucura. O Vasco realmente precisa muito segurar esse cara se o Vasco quiser brigar por alguma coisa ano que vem, porque eu acho que o Ryan é um dos principais nomes desse elenco e ele tá jogando muita bola. Ele mostrou que queria ontem, mas não tem o que fazer. O jogo foi muito ruimzinho, foi muito truncado, os dois times eu acho que sentiram medo. Uma coisa que eu acho que vai ser diferente no domingo. O domingo eu acho que vai ter dois times soltos, principalmente se tiver um golzinho no começo, mano. Imagina, o Corinthians faz um gol, aí o Corinthians vai lançar o Harambol ao todo. E o Vasco vai atacar. Ou vice-versa. Eu acho que se o Vasco fizer um golzinho, o Corinthians vai ter que atacar. E isso é bom pro Vasco, porque o Vasco, um contra-ataque ali, tava até dando tendo umas boas oportunidades contra o Corinthians, tá ligado? Acho que em termos de atuação, o Corinthians foi pior que o Vasco. Só que o jogo foi muito fraco mesmo. Foi muito fraco mesmo. E outra coisa sobre o Corinthians, mano. O Corinthians, eu não sei o que acontece com esse time, mano. Porque você ganha de Palmeiras, você ganha do Cruzeiro, jogando um futebol no nível que você tem que, tipo assim, cara, eu não tô esperando o Corinthians jogar uma bola absurda, um futebol lindo, mas um time raçudo, com vontade, tá ligado? Ontem foi um desastre, cara. O tanto de erro de passe, o tanto que o Yuri Alberto jogou mal, é loucura. Eu não entendo por que o Dorival tira o Depay pra colocar o moleque lá da base, o Giovani, e não tira o Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto, cara, eu não sei como o Corinthians aceita, assim, tanto tempo assim. Porque não é de hoje que o Yuri Alberto tá perdendo os gols.
Não é, eu sei que tem essa questão tipo, psicológica, que teve esses problemas no passado, mas, irmão, cara, querendo ou não, mano, tu tá defendendo uma das maiores camisas dos clubes brasileiros, mano. Tu tá ganhando dinheiro pra caralho no final do mês, mano. Você acha que o torcedor não tá no mérito também de cobrar? Tá ligado? Porra, não dá pra você ficar fazendo esses gols, perdendo esses gols, na verdade, que eram bizarros. Bizarros, tá? Os gols que ele perdeu. Teve um que até fez eu desligar a partida. Porque acho que foi naquele. No finalzinho do segundo tempo, irmão. Que tava impedido. Mas ele recebe a bola do Bidon. É o Bidon cruzando ali. Enfim, chuta. Ele, o goleiro, debaixo da trave. Ele chuta em cima do Léo Jardim. Que tava. Tipo assim, tem um goleiro aqui. O gol aqui reto. O Léo Jardim tá nesse canto aqui. E ele fechar pra cá. Ele chuta pro Léo Jardim. Não dá pra entender como que o Yuri Alberto não consegue voltar. Parece que o Yuri Alberto só rendeu com o Vitor Pereira. É bizarro isso no Corinthians. Eu acho que o torcedor corintiano não consegue acreditar nisso. E olha que o Corinthians, pra vender ele, nem vai fazer tanto dinheiro assim. Ou pelo menos teria que vender por um valor astronômico pra fazer o dinheiro. Porque, cara, eles não têm. Eu acho que era 50% que eles têm do Yuri Alberto, né? Então, tipo. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas enfim. O time do Corinthians eu acho que precisa mostrar muito mais nesse domingo. Muito mais mesmo. Mas muito. Porque, cara, eu imagino que no Maracanã lotado, Vasco ali, querendo o jogo, cara, eles vão ir pra cima, irmão. O Vasco vai querer ganhar no tempo normal. Acho que nem, não tem prorrogação, né? Obviamente vai direto pros pênaltis, mas o Vasco vai querer ganhar no tempo normal. E eu acho que o Vasco vai pra cima. O Corinthians tem que ficar ligado nisso. O Corinthians tem que ficar, sabe, atento, porque senão, cara, é capaz do Vasco passar o rolo compressor. Porque em questão de vontade mesmo, o Vasco tá apresentando muito mais vontade que o Corinthians, pelo menos nessa última partida. Porém, pode acontecer o que aconteceu nos últimos jogos, gente, onde, cara, a gente viu o Corinthians tendo um final de campeonato horrível, o Vasco tendo um final de campeonato horrível, chega contra o Fluminense e contra o Cruzeiro, os ambos, do nada, a vontade tá ali. Então, realmente, essa final promete. Promete. Por mais que o primeiro jogo da final foi horrível, eu tô com esperança pra esse segundo jogo para ser um pouquinho melhor. Eu, obviamente, vou querer acompanhar o jogo, né, gente? Mas, enfim. Gente, outra coisa também que eu fiquei sentindo até esses dias, sabe? Antes de eu falar um pouco só sobre o Vasco, agora que a gente já falou um pouco do Corinthians, eu sinto muito que essa final parece muito um 2013, tá ligado? Vocês pegaram a vibe de 2013? O Flamengo foi campeão na Copa do Brasil de 2013, o Flamengo passando pelo Cruzeiro, aquele Cruzeiro que tinha Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Um dos gols do ano foi do Everton Ribeiro, que ele dá um balãozinho. Nossa senhora, eu nunca me esqueço desse gol, foi um golaço. Foi bem que depois o Everton inteiro foi pro Flamengo, né? Mas é um time muito bom. O Flamengo consegue fazer um golzinho pra deixar 2-1 na cagada. Naquela época tinha saldo de gol fora de casa, tinha gol fora de casa. Aí no Maracanã o Elias faz aquele gol. Eu chorei demais nesse dia. Que parecia que a gente tinha ganhado realmente um título daquele time do Cruzeiro. O time do Flamengo era uma merda, era horrível. Mas depois a gente ganha do Goiás, depois ganha na final do Atlético Paranaense. Tá muito uma vibe desse jogo. E o estranho é que não é tipo o Vasco tá com vibe de ser aquele Flamengo, o Corinthians tá com vibe de ser aquele Flamengo. Os dois estão com vibe de ser esse time que era o Flamengo. Porque são dois times que, cara, tem seus nomes maneiros. Por exemplo, o Corinthians tem o Depay, o Corinthians tem Neneca. Tô tentando pensar em nomes maneiros. O Matheus Bidon, o Bidon é realmente um bom jogador. Enquanto no Vasco também tem aquele Ryan. O Vasco também tem o Coutinho. O Vasco tem uns jogadores maneiros, aquele ponta colombiano, jogou muita bola também no primeiro jogo. Tem esse time maneiro, mas também tem os seus bagres. Cada um tem os seus bagres, o que naquela final também tinha. O Flamengo, o Atlético Paranaense tinha os seus jogadores bonzinhos ali, mas tinha também os seus bagres mesmos. Então realmente pra mim tá com uma vibe daquela final de 2003. Eu não sei porquê, irmão. Não sei porquê, mas eu fiquei com uma vibe que, tipo assim, cara, qualquer um pode ganhar ali e o time tá assim, tá composto assim, tá ligado? Acho que é legal, mas também na questão futebolística, de futebol, de análise do jogo, é uma merda, porque vocês viram o que foi o jogo quarta-feira. Foi uma merda. Mas enfim, vamos ver como que vai ser esse segundo jogo no domingo. Agora falando um pouco mais sobre o Vasco, direcionado ao Vasco. Eu acho que o Vasco, cara, esse final de campeonato, eu falei que o Vasco podia ter sido rebaixado depois do jogo do. Se tivesse mais uma rodada, na verdade, né? No Campeonato Brasileiro.
Porém, às vezes eu fico na dúvida, mano. Porque o que me parece é que esse time do Vasco, ele escolheu muitos jogos que eles estão querendo jogar. E não tem nada de errado com isso. Só que o problema é realmente a merda que podia ter sido criada, né? O Vasco, imagina, o Vasco cai. E estão na final da Copa do Brasil. E isso é uma loucura absurda. Mas a chance também era muito difícil. Eu acho que os próprios vascaínos consideraram o jogo contra o Internacional como um jogo que eles tinham que ganhar. E foram lá e fizeram 5-1 no Inter. Então eles ali já meio que botaram em mente: a gente já acabou, não precisa mais pensar em Brasileirão. Foda-se, relaxa, tá tudo bem, tá tudo bom. É muito difícil, é uma chance muito baixa. Vamos focar na Copa do Brasil. E foi isso que aconteceu. Ganharam o Fluminense, jogaram melhor que o Fluminense, tá? E o Fluminense estava indo bem. O Fluminense estava tendo uma sequência boa. Tudo bem que tem aquele aspecto de Diniz contra o Zubeldia, que é realmente sempre uma freguesia, mas sei lá. Eu acho que a postura do Vasco também ontem mostrou uma boa postura. Então eu acho que tem muito a se selecionarem os jogos. Agora, uma coisa que os torcedores vascaínos têm que ficar em mente. Cara, o Pedrinho está fazendo um milagre nesse clube. Eu vejo o Vasco, cara, como não um Flamengo. Não vou dizer como Flamengo, porque a gente não tinha jogadores tão fodas assim quando a gente ganhou a Copa do Brasil. E querendo ou não, o Vasco tem, pô, o Vasco tem o Coutinho, o Vasco tem um baita moleque da base, que é o Ryan. O Vasco tem uma zaga, o Cuesta, o Roberto, não, são zagueiros decentes. O Flamengo tinha o Wallace e o Chico. Chico era até bom na época, mas, porra, o Wallace era sacanagem. O Flamengo tinha o Elias, que era um baita jogador, essa pra mim é uma das três. O Hernani Bocador blocava demais. Tinha o Paulinho, que fez a temporada sensacional dele. O Paulinho, o famoso Paulinho Bonde da Estela. Mas mesmo assim, cara, era um time muito bagre. Enquanto o Vasco, hoje em dia, tem jogadores bem bagre, mas tem uns jogadores melhores. Mas por que eu acho que o Vasco pode estar. O Pedrinho está começando a traçar esses caminhos? O Pedrinho, querendo ou não, ele botou a vida dele pro Vasco agora. Declarou os bens deles na questão do Vasco, lá, que todo mundo sabe. E eu vejo o Pedrinho querendo realmente fazer o Vasco andar. Botar a casa em dia. Só que isso demanda tempo e demanda trabalho. Todo vascaíno sabe disso, a gente não precisa falar disso. Mas qual o problema? Na época quando o Flamengo estava melhorando a botar na casa em ordem, o Vasco ainda estava na merda, não estava ganhando porra nenhuma. O Fluminense também estava na merda, não estava ganhando porra nenhuma. No máximo o Fluminense ganhou um brasileiro, mas foi antes, né? Foi 2010, 2012, né? Agora eu posso estar esquecendo. E o Botafogo nem se fala. No máximo o Botafogo pegou uma Libertadores ali e pronto. Depois nem se fala. Então, tipo assim, nenhum dos cariocas estava bem. Nenhum dos cariocas estava bem. Então, não tinha aquela. Por mais que a torcida do Flamengo cobrasse e queria cobrar, e o Bandeira de Manaus chegou e peitou falando que não ia vir contratação, não ia vir ninguém, era cortar o gasto total. Não tinha o que é hoje em dia. Porque eu imagino que o torcedor vascaíno deve ficar puto vendo o Flamengo passando a pica neles, que nem já foi nos últimos confrontos, por mais que no último tenha dado empate. Nos últimos, né? Tem dado empate. O Flamengo, porra, tá passando. Desculpa também pelo palavreado, eu me exaltei um pouco aqui, mas o Flamengo tá ganhando o Vasco e o Flamengo tá ganhando título. Ou seja, o torcedor vascaíno vê isso e fala: eu quero o meu time igual ao dele. Eu não vou aceitar. E é normal de torcedor ver o rival e você querer o melhor pro seu time. Mas o torcedor Vasco tem que saber que, cara, o momento que o Pedrinho está fazendo é uma coisa boa. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos. Mas eu realmente, como um torcedor vendo de fora, assim, obviamente eu não sei muito sobre os bastidores, eu vejo que o Pedrinho tem feito um bom trabalho. Porque ano passado o Vasco caiu na semifinal da Copa do Brasil pro Galo. Pro Galo? Foi pro Galo que o Vasco caiu? Acho que foi, né? O Vasco cai pro Galo na semifinal da Copa do Brasil, que o Hulk fez o gol, né? O Vasco cai na semifinal pro Galo. Já chegou numa semifinal da Copa do Brasil. Esse ano chega na final com potencial de ganhar. Então, cara, eu acho que o Pedrinho realmente deu uma bela de uma aliviada nesse Vasco. E, que nem o Flamengo depois teve com o Vinícius Júnior, o Vasco agora tem uma joia que pode valer muito dinheiro futuramente, que é o Ryan. Eu acho que o Vasco, já falei pra vocês que o Vasco consegue uns 30 milhões de euros, ou possivelmente até um pouquinho mais. Pode ser, depende de como que o Vasco vai se desenvolver como clube. Mas eu acho que o Pedrinho está botando os trilhos. O fator Diniz ainda é meio que uma dúvida. Nunca sei quando que o Diniz vai dar certo, quando o Diniz não vai dar certo, porque parece uma bomba. Uma hora vai explodir, alguém consegue botar um pouquinho mais de tempo,
mas depois explode. Não sabe, a gente não sabe. O Diniz tá indo bem, mas, pô, no final da reta final do Brasileirão foi uma merda. Então, tipo, nunca se sabe esse fator, tá ligado? Mas eu realmente falo pra todos os torcedores vascaínos. E eu posso até puxar depois pro torcedores corintianos o que eu acho dessa questão. O elenco do Vasco está melhorando. Melhorando. E parece que o Vasco está começando a realmente cortar os gastos e querer melhorar. E isso é um processo que vai demorar muito. É um processo que demorou no Flamengo, demorou muito. Eu fui zoado pra cacete. Só os flamenguistas raiz sabem dessa porra que a gente já foi zoado pra caralho. Mas olha o Flamengo hoje em dia. Como foi a corte de gastos, só arrecadando, cortando os gastos. Olha como é hoje em dia. Olha como é hoje em dia. O Vasco tem uma torcida muito grande para ter um nível de competitividade alto, com realmente conseguindo recuperar esse caminho. Então, cara, eu realmente acho que o Vasco tá no trilho certo. E olha que isso dói pra eu falar, tá? Porque pra mim podia. Mas enfim, obviamente aqui analisando eu tenho que falar o que eu acho de futebol. Eu tento, não, às vezes, não ser clubista assim. Por mais que eu quero ser clubista pra cacete quando o assunto é Vasco da Gama, tá? Enfim, o Corinthians eu falaria a mesma coisa, só que o problema do Corinthians é que o Corinthians tem um potencial até maior que o Vasco, mano. O Corinthians tem um potencial de ser nível do Flamengo e do Palmeiras, porque o Corinthians arrecada muito mais também. Só que o problema do Corinthians é a merda que os dirigentes passados fizeram e deixaram no clube. E hoje em dia é um buraco muito fundo que, cara, não vai ser papo de 5, não vai ser papo de 10, vai ser mais que isso em tentar recuperar ele. E a torcida do Corinthians vai aceitar ver o Palmeiras do jeito que tá, brigando por título, por mais que o Corinthians ganhou, o Paulistão do Palmeiras, tá na final da Copa do Brasil, mas cortar esses gastos. Eu sinto que o presidente que entrou agora, acho que foi o presidente que falou que queria ter uma. Queria ser que nem o Flamengo naquela questão de arrumação. Ele parece ter a mente no lugar certo. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe como que a última diretoria vai reagir. Mas eu acredito que se o Corinthians meio que estruturar a casa, irmão, é outro time que tem fortes chances de brigar por coisas grandes. É, e quando eu falo coisas grandes, é o que o Flamengo tá fazendo agora, gente. Querendo ou não, eu já falei pra vocês, eu posso até entrar um pouquinho nesse assunto. O vídeo é sobre o Vasco e o Corinthians, a final da Copa do Brasil. Mas eu posso até entrar nesse assunto que eu disse no final do vídeo passado. Eu tô puto porque perdi. Pra mim, o troféu de igual para igual com o PSG é uma merda, é uma putaria. 2019 você até podia dizer isso porque era o contexto que o Flamengo vinha vindo, tá ligado? Nos últimos anos. De 2009, 2019 foi um ano onde o Flamengo ganha brasileiro, Libertadores jogando pra caralho. Joga contra o Liverpool, um dos melhores Liverpool dos últimos tempos. Empata, tá ligado? Não, empata não, desculpa. Perde. Empata no tempo normal e perde no tempo extra, né? Pelo jeito que foi, pelo jeito que o futebol era no dia. Mas hoje em dia o Flamengo evoluiu tanto, na minha opinião, que a gente vê isso como derrota. A gente também não quer, tipo assim. Por exemplo, quando os seguidores aqui do canal chegaram pra mim na live e falaram assim, cara, pô, vocês jogaram melhor, essas coisas assim. A gente não tipo assim. Essas coisas acontecem assim, tipo, cara, essa é a parada, mano. Eu acho que a gente tá num nível, o Flamengo entrou num nível onde, cara, parece que a gente não tá mais brigando com os clubes brasileiros. Ah, mas porra, o Flamengo perdeu pro meu Fluminense, o Flamengo perdeu pro meu. Empatou com o meu São Paulo, perdeu pro meu Bahia. Cara, mas vocês percebem que no final do ano, quem ganhou o brasileiro? No final do ano, quem ganhou a Libertadores? Esse é a comparação, mano. Olha quantos pontos o Flamengo fez. Olha onde o Flamengo chegou na Libertadores. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, mano. É nesse sentido. Você perder uma partida pro Fluminense não quer dizer que o Fluminense é melhor que o Flamengo. Não quer dizer isso. Ao longo prazo, o que vai definir um time melhor ou outro, não. Obviamente é sempre bom ganhar clássico e gostar de ganhar clássico. Mas você ganhar uma partida do seu rival não quer dizer que você tecnicamente é melhor que ele. Você pode ter perdido a partida, mas depois na próxima você ganha e você ainda ganha um título no final do ano. O que você prefere, gente? O que vocês preferem como torcedor? Ganharem do seu rival todo ano ou perder uma partida ou outra de vez em quando pro rival, mas sempre ganhar um título? Eu prefiro sempre ganhar um título. Posso perder uma partida do Fluminense ali ou não, vou ficar puto, vou ser zoado, vou, mas tô um pouco me fudendo no final das contas. Posso perder pro Vasco, que não acontece há muito tempo. Adoro me implicar com o Vasco. Desculpa aí. Mas. Desculpa o caralho. Mas, acontece no final do ano, porra, tipo.
Eu ganho o título e o Vasco até agora não tinha ganhado porra nenhuma. Vamos ver se vai ganhar no domingo agora. Tá ligado? Esse é o nível, tá ligado? Então eu acho que o Flamengo chegando do jeito que jogou contra o PSG, do jeito que foi o ano do Flamengo, é um ano onde a gente percebe que, tipo assim, a distância do Flamengo, talvez do Palmeiras também pode entrar nesse assunto, para esses times da elite da Europa, talvez diminua. Talvez diminua essa linha. Essa linha realmente está tão grande assim, que nem a gente pareceu achar que contra o Bayern de Munique pra gente ter tomado essa taca estava. Não sei. Não sei. Mas eu acho que na prateleira A, irmão, já senta na prateleira A pensando na prateleira Elite. Já, com certeza. Com certeza. Com certeza mesmo, tá? De novo, e eu acho que o Vasco tá traçando esse caminho, querendo traçar pelo menos, e o Corinthians também realmente só depende do presidente querer botar isso em prática e realmente bater o pé e falar, torcida, estamos fazendo isso pro bem do clube. Mas é muito difícil atualmente pelo contexto que o futebol brasileiro se encontra atualmente em questão de investimento, que é muito mais que ano passado. Por mais que você ainda consiga fazer isso, só que precisa muito mais cautela em você não extrapolar os gastos. E precisa muito mais da dedicação do torcedor ter em mente que, cara, isso daqui pro longo prazo é bom. Coisa que, cara, ninguém no Flamengo naquela época pensou que isso era bom. Realmente, bastou o presidente realmente bater o pé e falar assim, cara, a gente não vai gastar. Foda-se. Será que os corintianos e os vascaínos vão ter essa calma? Acho que não, porque a gente não teve. Mas, mesmo assim, no final das contas, é melhor pro clube. Beleza, gente? Vai ser um jogão, eu imagino que vai ser um jogão, eu tô realmente animada. De novo, parabéns pros corintianos e vascaínos aí, porque vocês fizeram por merecer estar nessa final. Por mais que o primeiro jogo foi feio, vocês não tem nenhum, tá ligado? Deverem apresentar um futebol bonito. Eu imagino que os dois estão pouco se fudendo, só querem ganhar essa porra. E estão certos de comemorarem do jeito que for. E possivelmente zoar o rival, independente do resultado. Beleza? Uma boa sorte aos vascaínos e aos corintianos do chat. Valeu, gente. Um bom almoço, jantar ou café da manhã que você tá quando você estiver vendo esse vídeo. Tamo junto. Valeu.